Hoje nós vamos conversar sobre a França, esse país tão solicitado, tão desejado por todos. E vou conversar com o Márcio, que foi colega de exército do meu irmão. O Márcio Moreira, ele trabalhou como engenheiro mecânico desenvolvendo motores para Fiat e aí resolveu passar um tempo na Europa, nos Estados Unidos, acabou ficando na França e fez um mestrado na Universidade Paris 11. Depois que ele fez esse mestrado, ele jogou o currículo na internet e então ele foi chamado para trabalhar em diversos países, na Hungria, Alemanha, Inglaterra, Itália e na própria França, e acabou ficando trabalhando na Peugeot. E quando tudo parecia estabilizado, e aí tudo começou novamente. E ele vai nos contar com detalhes essa história. Vou chamar aqui o Márcio. Vamos ver aqui se deu certa conexão. Ei, E Márcio, Cristina, tudo bem? tudo bem? Obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Aí Muito o legal estar Ronaldo já fazendo a está live. mandando um bom dia aqui. Eu, Ronaldo. Aí conta pra gente com as suas palavras, porque eu fiz um resumo aqui para o pessoal, mas conta pra gente como é que foi, como aconteceu essa sua ida para a França. Pois é, ué, eu estava, como você disse, estava lá na Fiat, tranquilo, sereno, trabalhando com motores, com um grupo excepcional, gente boa demais da conta, que eu ainda tenho contato. Nós tivemos uma ideia, as coisas estavam muito normais, né? Eu era casada com a Juliana, que era uma advogada que tinha um escritório de advocacia também, e resolvemos fazer uma loucura de sair do país, né? Primeiro era para passar um tempo na Europa, um tempo nos Estados Unidos, e acabou que nós ficamos na França. Nossa, acabou que nós estamos aqui até hoje. Pois é, Mas são as coisas do destino, talvez. exatamente. Cheguei para fazer uma coisa e já estou fazendo outra completamente diferente. Trabalhei um tempo na Peugeot. Então a gente morava em Paris, lá no 10º arrondissement, no bairro número 10. E quando eu escolhi a Peugeot para trabalhar, nós íamos morar aqui em Colomba, que era pertinho de Garenne-Colomba, onde era a Peugeot. E Sim. aí fiquei lá. E durante um tempo, trabalhando com motores também, fiz amigos, tenho contatos ainda, tem uma turma que sai ainda. Pessoal muito bacana. Legal. Você está citando aí dos bairros. Os bairros recebem um número, não é? Aqui em Paris, os bairros são divididos em números, né? Primeiro eles contam do número 1, que é no centro, e depois vão fazendo um caracol e vão saindo. E vai até o bairro número 20. Sim. Então, E a cada você bairro. está a 15 minutos do centro, que você me falou, não é? Nós saímos aqui na cidade de Colomba, tem um trem aqui que demora 12 minutos para chegar no centro, na Gare Salazar, Uhum. que é pertinho. Né? Então, Sim, estamos colados. legal. Ô, Márcio, a França, ela trabalhou muito tempo com essa questão de receber melhor o estrangeiro, e a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu tive aí a última vez em 2010 e assim, o francês ele é famoso por não receber tão bem o estrangeiro. O que que mudou de lá para cá? O que que você diz para gente sobre isso? Sobre essa não receptividade do francês? Pois é, não, mas eu também, a primeira vez que eu tive aqui, eu tive um pouco de dificuldade também. Foi em 1993, vim passar uma temporada aqui, fiquei 3 meses, e eu não falava nada de francês. E realmente eu tive uma dificuldade para
povo era meio rude, né? Que a gente não conseguia falar a língua deles e tal. Mas depois que eu vim morar aqui, que eu entendi, bom, isso cada um que vem morar tem uma ideia, cada um vê a coisa de uma forma diferente. Para mim, eu hoje compreendo os franceses. Primeiro que a gente tem que ver que francês não é parisiense, porque parisiense é especial realmente. Paris é uma cidade maravilhosa. Eu tenho grandes amigos aqui. Estava com um amigo agora, um francês, nós almoçamos junto com o filho dele e tudo mais. São pessoas incríveis. Quando você conhece, são pessoas que fazem piada o tempo todo, muito bom de conversar, que tem uma cultura elevadíssima. Mas imagina, Paris é um terço de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tem 300 quilômetros quadrados, Paris tem 100 quilômetros quadrados. A mesma população, então a densidade é multiplicada por 3. São 21 mil pessoas por quilômetro quadrado. E recebe de turista, só na Torre Eiffel sobem mais de 10 milhões de pessoas por ano, que é quase o número que o Brasil inteiro recebe de turista. Aqui, o número de turistas durante um ano na França inteira são 85 milhões, é mais do que a população. Imagina você morar numa cidade pequena e aí sair, a cada vez que você sair, tem um turista do lado perguntando alguma coisa em outra língua, fazendo às vezes besteira porque não conhece a cidade e tudo mais. Ao momento você cansa, né? Você acha, uau, que saco, né, esse cara aqui. Então eu dou um pouco de razão para os franceses. Parisienses, mais ainda, porque eles são eles que recebem um maior fluxo. Mas existem, claro, casos que a pessoa está sei lá, um dia que não está bem e manda ver mesmo. Mas na maioria passa. Depois que você vai se acostumando, vai falando mais francês e vai se acostumando com a cultura, fica tranquilo. Mas tem sim, para turista sempre tem um olhar meio torto. Sim. Eu fico pensando porque tudo vai bem até que você cansa daquilo. É igual quando você sai de casa e aí tem alguém estacionado na sua garagem. Aí o primeiro mês você sorri, entende, fala que é sem problemas. Na hora que chega a 10ª vez, você não tá com esse humor todo mais. Sem dúvida E a nenhuma. coisa vai complicando. Mas, de qualquer forma, de manhã, na hora que pega o metrô, todo mundo é nervoso realmente. Então, você falar com o parisiense, ele está tenso naquele momento ali. Que pegar metrô, esses negócios assim, é difícil, né? Então, realmente, ele tá tenso. Mas, no mais, tranquilo. Então, essa a gente pode dizer que foi uma dificuldade que você teve na adaptação, essa não receptividade. Foi E no teve começo. mais alguma? No começo foi sim. Uma das coisas, eu me lembro que eu entrava no supermercado e na hora de pagar, se o cara me falasse alguma coisa, eu não entendia, que eu vim sem falar quase o francês, todo mundo ficava atrás, eu ficava olhando para todo mundo e tal. E claro, a cultura europeia é muito diferente da nossa cultura americana, né? Americana da América do Sul, mas também que a gente recebe coisa demais dos Estados Unidos, né? Então aqui é muito diferente. Você entrar no metrô, a gente fala alto demais, o brasileiro, né? E quando a gente conversa, todo mundo dá aquele olhada assim, né, que o pessoal está conversando alto. Teve um casal que veio, que você conhece, Raul e Caterina, que cada vez que a gente entrava no metrô, a gente, uau! Todo mundo olhava assim, falava alto e tudo mais. Então a cultura é muito diferente. Aí você tem algumas dificuldades, né? De mudar isso, a cultura europeia, de ser mais centrado, de ser mais. Mas são coisas que você vai mudando durante a vida. Hoje eu estou mais europeu do que eu nunca fui, e talvez um pouco mais do que brasileiro. Não sei. Você vai acostumando e vai mudando, né? Mas o que Com faz? tudo. Tem várias. Tudo na vida. Com tudo na vida. Tem com tudo na vida. Tem várias dificuldades, tem vários casos, e aqui bom, é tão diferente mesmo. Uma coisinha pequena, por exemplo, quando você vai a um restaurante, no Brasil você já senta e já chama o garçom e tudo mais. Aqui você vai na porta e espera alguém vir te buscar para ir sentar, entendeu? Então são coisinhas dessa que a gente
vai aprendendo no dia a dia. Sim. Às Eu vezes a gente falei que toma você... umas, né? Oi? Às Às vezes a vezes? gente toma umas, a gente não Ah, sabe, faz a sim. coisa errada. É, mas uns tapas na cara de vez em quando fazem bem. Dá para mudar, né? Acorda. É verdade. Ô, Márcio, eu falei que você mesmo contaria o que que aconteceu quando você estava na Peugeot e quando tudo parecia tranquilíssimo na sua vida, você resolveu começar tudo de novo. Conta pra gente o que que você faz aí hoje, qual que é seu trabalho. Pois é, e aí eu entrei para a Peugeot, não estava lá trabalhando, tranquilo. Um dia, no meu aniversário, eu recebo a ligação de uma pessoa que era o CEO de uma empresa americana, uma empresa que chama Truly Nolan, que é o nome do patrão. E esse cara me falou, olha, eu quero abrir uma franquia aí e tal, nós somos uma empresa de controle de peste. Eu falei, pô, não entendo nada disso, não sei nada. Aí, eu nem liguei pro cara, porque era meu aniversário, era de noite já. Eu falei, tá bom, então manda aí, toma meu endereço, manda alguma coisa aí, a gente vai conversar depois. E ele mandou. E aí eu ainda trabalhava na Peugeot e fiquei, bom, será aquele challenge, aquele desafio, né? O que Uhum, você vai fazer e tal. A gente sempre gostou de desafio. E eu me meti lá a pesquisar que era a Trulinoli, que era o controle de peste, né? Que uhum, era o controle de peste na França, que era abrir uma empresa, que eu nunca tinha tido uma empresa, um sonho empreendedor, nunca tinha sido empreendedor, e fiquei aí uhum, um ano pesquisando, conversando com a família, conversando com muita gente e tal, e resolvi comprar a franquia da Truly Nolan, que é uma uhum, empresa que tem 80 anos no controle de peste. Todo tipo de peste que a gente pensar. E aí, com muita ajuda da família, da família da minha esposa, ex-esposa Juliana, a gente conseguiu abrir essa empresa. No começo foi muito difícil, muito complicado se habituar, mudar de novo e abrir uma empresa num país que eu não conhecia, com uma língua que eu não conhecia, mas hoje tá indo legal. A gente tem dois nichos bem distintos, que é as empresas agroalimentícias e tudo que é em torno da empresa agroalimentícia, transporte, estocagem e tudo mais, e uma outra que é a licitação, que a gente ataca muito aqui, é muito diferente do Brasil, licitação, e eu tenho vários bons clientes, como o Senado, como a Assembleia Nacional, com várias cidades, e vários, Castelo também. E uhum, isso me levou a fazer um negócio muito interessante, porque quando a gente vê, pô, mas matar rato, matar barata, caruncho, pombo, etc., isso não é a mesma coisa que a engenharia, né? Tem nada a ver e deve ser chato e tudo mais, mas é interessantíssimo. Primeiro que é uma turma, uma empresa muito legal. É uma empresa familiar que a gente conversa todo dia, eu sempre tive muito apoio. E depois eu escolhi Paris. Então, imagina uhum. você que as licitações eu tenho que visitar tudo. E já me deparei, eu e a Gioconda, numa sala sozinha durante 20 minutos, porque eu estava fazendo a inspeção do Louvre. E fiquei lá, Aham, do lado dela, vendo os detalhes e tudo mais. Isso depois de ter aham, visitado todo o subsolo do Louvre e todas as paredes, que lá as paredes são uhum, vazadas, né? A gente não vê isso, mas tem caminhos para tudo quanto é canto. O Senado é uhum, lindo demais da conta. Quando eu fui visitar o Senado, tem o pulpitro lá, né? Que é o não pulpitro, mas a sala de seance, da sessão. E quando o presidente do Senado vai sair, tem uma guarda, tem um corredor imenso e tem uma guarda que fica tocando um tamborzinho para o uhum. presidente sair, para indicar que o presidente está saindo, que a guarda está lá, que são duas entidades diferentes e tal. E eu vi isso também, foi bacana demais, aqueles chapéus lindos como chama, crina de animal e tudo mais. Então, Uhum. são coisas lindas.
E a gente visita tudo isso. Então, eu acho o máximo. O Ópera de Paris, que é lindíssimo, que é uma das coisas mais Uhum, bonitas daqui, né? Que tem todo aquele dourado e tudo mais. Eu uhum, tive que visitar ele inteiro. Então, tem aquelas polias antigas que a gente desce o cenário. Tem umas que uhum, foram as primeiras do ópera, que não são usadas hoje, mas estão lá em cima ainda. E são coisas uhum. imensas, gigantescas, muito interessantes, que nem os parisienses visitam, na verdade, nem um francês conhece. Mas nesse novo empreitada que eu fiz, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, a visita dos clientes é fantástica. Isso é uma coisa que a gente aprende mais. Eu conheço a Ilha de França aqui inteira, porque a gente tem cliente inteiro, tem cliente em Lyon também, e cada lugarzinho mais bacana que o outro, aprende o métier dos outros, aprende a fazer as Uhum. coisas dos Os outros, bastidores. os bastidores. E isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Lá na Assembleia Nacional, ela tem uma sala daquelas salas de Senado, né? Uhum, Que é lá no Château de Versailles. E quando o presidente quer falar com os senadores e os deputados, ele vai nesse lugar, que é uhum, uma sala grande, que cabe muita gente, e tem vários painéis lindos e antigos e famosos e tal. E essa sala só é visitada pelo presidente, pelos senadores, uhum. pelos deputados e por quem trabalha lá, entendeu? E eu faço Olha que serviço nessa sala, privilégio. visito de vez em quando. Então, são lugares únicos que eu posso visitar, que eu tenho essa sorte Uhum. de visitar, né? E aí isso é muito legal. Então, a mudança foi joia. Adorava carro, estava máximo, mas foi um negócio que eu estou adorando fazer, sinceramente. A Márcia Barbosa está falando aqui que também quer. E a Ué, Marli Lima Mariana falando Lima, que Mariana, Mariana, que a tia Márcia nos incrível. ajudou muito, a mãe da Juliana, a dona Anice, nos ajudou muito, minha mãe. Então, o suporte das pessoas aqui é fantástico, porque a gente precisa também, né? Nós estamos sozinhos aqui, toda pessoa que mora fora, ela precisa de ter um contato com a sua origem, né? Eu tenho Uhum. amigos, tenho família também que mora no Canadá, que mora em outros lugares, e a gente conversa sempre e é a mesma coisa, porque a gente sai, a gente, claro, eu tenho amigos, etc., tem vizinho que me visita, a gente faz jantares e tudo mais, mas a gente ainda Uhum. tem os amigos, né? Ontem mesmo Claro. eu estava conversando com a turma do Exército, o Raul, o Boaz e o Leandro, que é de Barroso. A gente ficou fazendo uma conversa aí, estava muito engraçado. Isso nos ajudou muito, esse desenvolvimento da tecnologia, né? Isso é É, imprescindível para a gente. grande Marcito, depoimento vivo de uma vida empreendedora. Boa, Também, né? Márcio. Nos veremos em breve. Zé Maurício, grande Zé Maurício, carioca, da Gema. E Pois essa é. vida é muito boa, né, Cristina? Essa troca é muito legal, né, da gente ter uma outra cultura. Tem muita gente que já fez intercâmbio também, sabe do que eu estou falando. Isso é Sim. muito bom mesmo, isso é muito importante. O Vitor, meu filho, ele tem muita sorte de falar duas línguas, escrever e ler em duas línguas, ter primos no Brasil, a gente vai ao Brasil sempre, tem amigos aqui, sai. Isso é uma coisa muito boa da gente conhecer. Essa vida nossa é muito rápida, né? Então, Claro. essa troca, esse negócio é muito importante, muito. Eu gosto muito disso. Sempre sonhei em morar fora e fazer intercâmbio, essas coisas, e finalmente Sim. consegui agora. Ô, Márcio, você comentou aí sobre os bastidores de vários lugares interessantes, mas assim, quais as dicas você daria de visita, tirando as normais, assim, que são paradas obrigatórias, que é o Louvre, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, tirando essas normais, quais os lugares você recomendaria para os brasileiros visitarem?
Pois é, aqui tem as tradicionais, né? E aí, depois das tradicionais, Louvre, a Torre Eiffel, o Museu d'Orsay, esses tradicionais mesmo, uma saída bacana é a saída para os castelos, né? Tem o Vale do Loire, que passa o Uhum. rio, então você tem vários castelos lá, que é um lugar bacana de visitar. Eu já fui algumas vezes, nós já fomos várias vezes lá, já levei família e tal. Você começa por Chambord, e Chambord tem um hotelzinho na frente que você pode ficar nesse hotel, que é sei lá, 100, 200 metros do castelo. Então você abre a janela e você tem aquele castelo lindo na sua frente. E aí depois você vai percorrer todo o Vale do Loire, Blois, Azelle Rideau, e você faz os castelos todos. Você gasta aí 2, 3 dias, ou quanto for necessário, e é um lugar muito bonito de se ir. Tem que ir realmente, fora de Paris. Eu tenho também um lugar que eu gosto muito, que eu vou muito com o Vitor, que é a Normandia. A Normandia tem Uhum. cidadezinhas lindas demais. É 1 hora e meia daqui de Paris, é rapidinho. Você começa por Honfleur, que é um porto antigo, que é Uhum. lindo, tem aqueles veleiros, tem uma cidadezinha toda antiga, que é muito charmosa, e Uhum. você vai fazendo a costa toda com essas pequenas cidades, mas você visita também a parte do desembarque, né, da Segunda Guerra Mundial. Quando você chega um pouquinho mais para o meio da Normandia, você tem Omaha Beach, onde tem toda cidadezinha lá tem um museu de guerra, você tem, como chama, tanques no meio da rua, parado, como estátuas, sabe? Você tem metralhadoras, você tem campos. Nós somos agora, em agosto, numa cidade que chama Arromanches-les-Bains, que é uma das últimas cidades onde eles construíram, entre aspas, o quartel-general lá do desembarque. Eles construíram Uhum. no Canal da Mancha, né, que é o Canal da Mancha, Uhum. vários suportes em cimento para colocar umas pontes metálicas para desembarcar tanque, ambulância, mantimentos e tudo mais. E foi de lá que Uhum. tudo começou com o desembarque. Então, essa cidade é Hum, super legal, a gente já foi algumas vezes. Ainda bacana. tem hoje as bases das pontes dentro do Canal da Mancha. E aí você visita Uhum. tudo. No meio, na volta, nós paramos na cidade que chama Merville, e tinha um campo onde tem várias casamatas, e que lá os alemães achavam que não achavam, não, era um ponto muito importante, porque cedia a saída lá do Canal da Mancha e o interior da França pelo norte. Então, Uhum. os ingleses tomaram esse campo. Acho que tem 7 ou 8 casamatas, com cozinha, com dormitório, com lugares com metralhador e tudo mais. E os museus aqui, Cristina, são muito legais, porque o francês ele faz de uma forma que você entra na história. Então você vai nos Aham. museus, aí tem o som da hora, tem uma encenação, tem alguma coisa assim. Como nessa Casa Mata, a gente entrava, tinha um filme e uma cena montada com os alemães, e vendo os ingleses chegando, e uma barulheira de arma, de bomba e tal, e do Uhum. outro lado também. Então faz todo um teatro para você se sentir como é que Vivendo era, né, aquilo. o feeling, como é que era na época. No Museu da Renault Uhum. também é assim, onde você vai, tem os carros, aí você tem um barulho de trás da usina, da fábrica. É muito legal mesmo. Os museus aqui são muito bacanas. Então, essas duas zonas eu gosto muito. Se não, tem várias, Uhum. né? Tem o sul, tem o centro, tem cada lugar, cada região aqui tem um lugarzinho bacana. Uma vez nós dormimos numa cidade que Roconcourt, que era Roconcourt, se não me falha a memória, toda de pedra. Então, era uma montanha toda de pedra, e a cidade no meio da pedra, muito bonita também. Tem várias coisas para visitar, é muito bacana.
Muito fora do legal. tradicional. Aí, pessoal, anotem aí as dicas, porque nós temos que conhecer essas coisas todas a próxima vez que a gente for. Tem vários comentários aqui, o Ronaldo falou, meu grande amigo, depois quero saber de tudo pessoalmente. Pois é, A FC Anitta, ela comentou só que ela não pode comentar muito, porque o Instagram às vezes bloqueia, que o Vitor sabe explicar muito bem sobre isso. o Vitor sabe de tudo, as histórias todas. O Ronaldo, desembarque toda vez que conhecido eu vou como ao dia Brasil, eu D. visito o Ronaldo. Tem que ir lá em Barroso para visitar, fazer, pagar, né, a bênção lá para o Ronaldo. Ah, legal. Ô, Roca Maduro. Márcio. Roca Maduro. Oi? Roca Maduro, o nome da cidade. Ah, tá. Obrigado, Juliana. E me fala uma coisa, o que que a gente não pode fazer com o francês? O que a gente não pode fazer com o francês? Aqui a gente encontra algumas piadas na internet. Como, como deixar um parisiense nervoso? Né? E não é difícil, não é difícil. Do tipo, você entra no metrô e tá aquela movimentação de manhã, aí você pergunta alguma coisa para ele, uma direção, alguma coisa, e ele te fala, e você fala, não entendi, pode repetir. Aí você começa a ficar nervoso, fazer ele ficar nervoso, esse tipo de coisa, assim. Perguntar muito na rua, igual turista, é uma coisa que deixa ele muito nervoso, né? Porque toda hora tem. Sim. Eu não sei, são coisas desse estilo, assim, de incomodar a pessoa. Mas, no geral, eles são bacanas. Só. Depois que você conhece, são pessoas muito legais mesmo. Tem muito bons amigos. Tem gente rindo aí. E o francês é o segundo idioma mais falado na Europa. Você teve dificuldade com a língua para aprender? Eu tive, Cristina. A gente sempre tem, né? Eu também não sou muito bom de falar línguas. Quer dizer, falo algumas, mas é muito difícil, né? O francês é complicado porque tem duas coisas no francês. Primeiro, você tem muito acento, né? É, As letras todas são acentuadas de uma forma. Então, se você fala o acento, você na aula, o Vitor, para aprender o E tem acento sem acento, acento circunflexo, acento agudo, todo tipo de acento. E cada acento tem uma acentuação. E. Então, na hora que ele fala isso, é muito difícil. É muito difícil de você falar. A primeira coisa é isso, a acentuação dos franceses é muito complicada de você entender. Depois o ouvido vai acostumando, né? E você vai. sim. Mas até hoje eu falo alguma coisa e tem um acento errado e a pessoa me corrige no acento. Mas para nós, não, sabe? Foi a mesma coisa que a gente falou, né? Aham. E a segunda coisa é que o francês não abre a boca. Se você prestar Ah, é. atenção no francês falando, ele fala assim, ó, ele fala assim, É. ele faz o biquinho assim e não abre a boca. Então você fica. Então é dificuldade de você entender, né? Porque quando a Aham. gente vê a pessoa falando, a gente olha para a boca, fica muito mais fácil da gente entender também, né? É. É Mas se verdade, não, mas o tom anasalado, como a língua é, latina, nossa, é uma coisa que é incomum. Esse tom anasalado do caminhão que a gente é, tem, o francês também tem. Isso facilita. pois é, a língua em si, a construção é muito igual à nossa, né? É, Os verbos é. e tudo mais, né? Mas é só a entonação mesmo que é difícil. No começo eu tive muita dificuldade, mas agora vai. Agora conta pra gente qual que é o prato que você recomenda, porque a culinária francesa é maravilhosa. Aliás, a gente está com um chefe de cozinha aqui assistindo, que é o Yuri, que é com quem eu vou conversar no dia 29. E aí conta pra gente qual o prato, assim, super, super, que é Eu recomendo imperdível. todos. Recomendo todos. A comida francesa é muito boa mesmo, viu? Muito boa. É. Qualquer lugar que você vai aqui, você come muito bem. E é uma comida eles comem pausado, comem separado. É muito bom. Uma coisa que eu adoro é o steak tartare, que é muito conhecido aqui, que é a carne crua, né?
Eles fazem um bolo de carne crua com condimentos e com a batata frita do lado e é delicioso, é delicioso. Uhum. Ah, E os queijos depois da comida, você já se adaptou? já, claro. Tem que E comer. gosta? E Adoro, gosta? adoro. Adoro, queijo é bom demais. O Vitor é o francesinho que não come queijo. Ah, é? Ele não gosta Ué, de queijo. mineiro, Mineiro, o francês e não come queijo. mineiro em francês. Alguém está dizendo aqui que o francês sabe comer. Sabe demais da conta. Ele come numa quantidade fantástica, ele não faz um prato grande, ele faz pratos normais, separados, come entrada separada, come o prato, come a sobremesa, come o queijo, come a É. sobremesa, é o slow food mesmo. Mas, Uhum. mas o francês normal aqui, ele come muito sanduíche na hora do almoço. É Ah, é? incrível nas empresas o tanto de gente que sai como um sanduichinho. E o francês é engraçado porque ele come em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele não faz Uhum. cerimônia. Isso a gente não faz em lugar nenhum, nem na Inglaterra, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, não sei. Aqui, o francês compra a sua comidinha, sai, almoça o sanduíche no metrô, dentro do metrô, indo para qualquer lugar, para no meio da rua, para num parque, almoça. Ele almoça em qualquer lugar aqui, o sanduichinho ele come em qualquer lugar. Não tem coré-coré para ele. Qualquer, Ah, qualquer lugarzinho está fazendo o seu almoço, não se incomoda, não tem problema nenhum. No dia a dia, essa eu do vejo muito sanduíche eu isso. não sabia. Essa É. do almoço comer sanduíche. E aí depois ele janta. 8h30 da noite, todo mundo no restaurante jantando, ou em casa, ou na casa de amigo. Aqui a saída também, a gente convida muitas pessoas para ir na casa. Diferente do Brasil, que a gente vai para um bar, a gente vai para um restaurante ou qualquer coisa, na sexta, no sábado, assim, a gente convida as pessoas para ir para a casa do outro. Então, você faz um jantar, você faz um apéro, né, um aperitivo, Uhum. e é muito o costume deles aqui convidar. Meus vizinhos aqui, a gente está sempre trocando, fazendo jantar um na casa do outro e tudo mais, e os amigos também são assim. Isso já está acontecendo? Já voltou a acontecer esse convívio, um indo na casa do outro? Como é que tá? Agora é o seguinte, está devagar ainda, mas está acontecendo já. Já a abertura já aconteceu aqui. Quase tudo voltou. Né? O que está sofrendo mais é o turismo, claro, né? Porque não tem avião nenhum no ar. Né? Uhum. Então, o turismo aqui, eu tenho clientes, restaurantes, hotéis e tudo mais, e o hotel está tudo fechado, mas os outros já estão, todo outro tipo de empresa já está indo muito bem. Então, os amigos também estão se encontrando. Uhum. Eu fui no aniversário sábado passado, já fui em almoço, em jantar e tudo mais. Já está tendo uma abertura. Claro que se você não é tão chegado assim, talvez seja um pouco mais difícil, mas se não, tá bem. Ó. Uhum. Tem vários comentários aqui, deixa-me ver que Mas eu já. tô falando que eu como de tudo, não é assim também, não. E tem Mas muito meu pão na sobrinho comida também. Baguete preferido. aqui é uma instituição, né? A baguete aqui é uma instituição. Então você vai comprar a baguete na padaria e não tem saco, nem sacola, nem nada. Você pega a baguete com a mão, põe ela debaixo do braço e vai embora para casa. Isso é bem Quando você pega o famoso, né? metrô, a pessoa com a baguete assim, ou se não você corta a baguete, põe dentro da bolsa que você leva Ah, para o meu Deus. trabalho. É tudo Isso em assim. épocas de Covid é super apropriado. É tudo assim mesmo. A Graciane está falando aqui que comeu muito bem quando ela foi a Paris. Serve Aqui um se come prato bem. principal. Aliás, aquela sequência de pratos eu adoro. É. A Aqueles, quantidade de pão na comida, misericórdia. Aí as pessoas estão falando assim, vinho, vinho. Realmente. Fala aí pra gente um pouquinho do vinho, que a gente encontra vinhos ótimos a preços ótimos também, e tem vinhos é, super caros. não, tem todo tipo de vinho aqui. Você tem vinho de supermercado a 2 euros, 3 euros. Você tem vinho Petrus a 7.000 euros. Né? Você tem que
saber o que você está comemorando, talvez, né? Essa é ótima. Para fazer esse investimento de 7 É, mil euros. mas aqui o gostoso do vinho é que bom, claro, o vinho aqui você pode provar qualquer tipo de vinho, é delicioso, de cada região. Você vai passar a sua vida inteira descobrindo vinho novo e vinho gostoso, né? E na primavera e no verão, a gente bebe muito mais vinho rosé e branco geladinho do que uma cerveja, talvez. Eu aprendi a beber vinho rosé aqui. Os meninos enchem o saco aí, né? Vinho rosé, mas é delicioso, é delicioso. E é uma coisa que não E tem os tanto hábito. espumantes também. Você só fica tomando espumante nacional aí, aposto. Não é? Champanhe é aqui pertinho, deve ser umas 2 horas daqui, a região de Pois Champanhe, é. né? Em Hansa, tem clientes lá, tem amigos lá. Tem a Pois é. Via Clicou que você pode visitar lá, que é linda também. Então, A Viv Clicquot, meu Deus, é uma delícia. tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Que ótimo. Nós já estamos chegando no final da nossa live. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal está concordando muito com tudo que você está falando, mas eu ainda não vi nenhuma pergunta. Tem um monte de gente aqui comentando, concordando. Pois é, o pessoal tem que vir visitar também, né? Tem que vir aqui, me ligar, porque tem tanta coisa. A vida que a gente tem aqui é muito diferente da turística. Então, tem lugarzinhos que a gente conhece, né? Que são completamente diferentes de parques, que a gente visita muito parque. Aqui é muito legal ir para um parque. E tem parques lindos aqui em Paris, que a gente vai muito, faz o piquenique. Parisiense faz muito piquenique também. São coisas bem legais que a gente faz aqui. É uma cidade de pedra, uma cidade de luz, mas tem lugares verdes também muito bacanas. E teve uma onda de bicicleta agora também, com esse negócio do Covid, né? Todo mundo ficou muito com medo de fazer transporte coletivo. Então, o que eles fizeram aqui? Todas as cidades dividiram as ruas dos carros em carros e bicicleta. Agora, metade da rua agora é de bicicleta. Em quase Olha todas só. as ruas. Então, para andar de carro está muito mais difícil. E de bicicleta subiu quase 100% a venda de bicicleta nesse período. Então, já era um costume e está virando uma Amsterdã aqui. Muito bacana em toda a cidade, dá muito mais prioridade para a bicicleta. Agora tem bicicleta elétrica, que então você não chega suando e tudo mais, né? A Marisa está perguntando se você vai acompanhar como guia esses lugares bacanas que você citou. Ué, por que não, né? Sempre que os amigos vêm aqui, a gente sai, a gente passeia junto. Tem muito restaurantezinho que não é restaurante de moda turística, que eu adoro e que eu levo as pessoas. Com certeza e com prazer, ainda mais conhecer uma outra pessoa, com certeza. E a Mariana Lima está perguntando se você pensa em voltar algum dia. Bom, mas eu volto, 1 ou 2 vezes por ano eu volto, sempre. Eu só Não, não mas voltei não para agora em morar. agosto porque eu tava no Covid. Eu volto Mas para sempre. morar não mais. Ô, Cristina, aqui é muito diferente, sabe? Aqui as coisas funcionam muito bem, sabe? Você tem transporte coletivo, você não tem buraco na rua, você tem bicicleta que você pode andar, você pode sair com sua câmera na coisa que você não vai ser assaltado assim, sabe? Então, você pensa para o seu filho o que seria melhor, né? Ter uma Sim. educação fantástica aqui, e nós temos amigos, a vida não está ruim, está legal. Então, é difícil, não sei, a gente não pode falar que a gente nunca vai voltar, né? Porque um dia a gente pode aposentar e voltar, talvez, mas tem tanta coisa ainda legal para... Né? E ainda eu Para tenho que voltar para os fazer. Estados Unidos, que
a ideia original era essa, né? Passar pelos Estados Unidos Uhum. para depois voltar. A Júlia está perguntando quais são as maiores diferenças do mercado de trabalho na França e no Brasil. Na França e no Brasil, isso tem tanta diferença, mas eu acho que a diferença mais básica é que os trabalhadores franceses conseguiram os direitos que eles deveriam ter. Eles têm uma segurança muito maior do que o trabalhador brasileiro, em termos de direitos, em termos de salário, em termos de contrato, de tudo isso. Mas, se não, Uhum. a outra maior diferença é que se trabalha 35 horas por semana. E no Brasil, Ah, 40, tá. né? Ou 44, ou 40, sei lá quantas que a gente trabalha. E aqui eles dão muito mais valor ao tempo dele, do francês, e isso é uma das conquistas dele. Aqui são 35 dias por ano de férias, mais uma coisa que chama RTT, que é uma semana a mais por ano de férias ainda. Então, o direito o direito de família, desculpa, ele foi muito mais adquirido, entendeu? Meu fonezinho que acabou a bateria. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre a Notre Dame, eu li que o governo ia restaurar de maneira idêntica. Isso já começou? Como é que tá? Eles estão trabalhando lá dentro da Notre Dame para a estrutura ainda. Eu sinceramente, eu não vi qual que é o projeto, porque eles estavam discutindo tantos projetos, tantas pessoas. Eu acho que eles iam fazer uma licitação, qualquer coisa, para um projeto. A última Uhum, discussão que eu tinha visto era de fazer uma grande parte original e alguma coisa que sobressaísse de um futuro, né? Alguma coisa mais uhum. desenvolvida, sabe? Eu não sei exatamente se teve um ganhador já, ou já teve um escolhido, digamos assim, mas eu acho que eles não vão deixar de fazer o que todo mundo conhece, todo mundo, né, que é a coisa mais linda do Uhum. mundo, mas talvez dar um toque de, de tecnologia, não tecnologia, mas futurística, ou na nossa atualidade, né? Eu acho que vai ser uma Sim, coisa assim. é legal. Márcio, antes de te passar para você fazer suas considerações finais, quero te agradecer muito por você ter se disponibilizado a conversar aqui conosco hoje, que aí já é fim de tarde do sábado, seu dia de descanso. E também avisar para todo mundo que está nos assistindo, agradecer todo mundo também que esteja aqui conosco e falar que a nossa próxima live vai ser com Yuri Favato, que é um chefe de cozinha italiano. E nós vamos fazer no horário de sempre da live aqui, que é terça às 20 horas, no dia 29. E ele estará lá de madrugada, mas ele preferiu que a hora que ele sai da cozinha. Então a gente vai manter o horário das 20 horas. Então, se você quiser fazer suas considerações finais. Uai, eu primeiro eu te agradeço, foi joia, foi uma emoção, um prazer enorme fazer uma live, né? Senti muito honrado, obrigado. E gostaria de agradecer a todo mundo que veio me ver aí, né? Legal demais a conta, estou vendo os nomes correr aí, foi muito bacana. E agradecer sempre, de coração, todas as pessoas que nos ajudaram, né? Nessa grande mudança, nesse estilo de vida, desde o começo, todas as formas de ajuda e todas as formas de, né, nossas famílias, a família da Juliana nos ajudou muito, os amigos que ainda hoje são amigos, né, deram suporte. Então, obrigado a todo mundo. E estejam todos convidados para virem, para desfrutarem aqui da França e, claro, da nossa presença também, né? E obrigado a você. Legal. Gente, então, tchau para todos. Márcio.
Um beijo, muito obrigada. E você precisa voltar aqui, viu? Nós tivemos muita gente na live. Tá, joia. Então, até a próxima. Vai ser Tchau, um até Cristina. breve. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.